A OMS apontou que em 2019, quase 1 bilhão de pessoas, incluindo 14% de adolescentes, viviam com algum nível de transtorno mental. E com o agravante da pandemia, somente no primeiro ano, houve um aumento em mais de 25% dos casos. Podemos afirmar que estamos vivendo uma enxurrada de crises. Olá, tudo bem com você? Estamos vivendo uma enxurrada de crises. Dentre elas, destacam-se a depressão e a ansiedade. Estima-se que, durante a pandemia, 129 milhões de pessoas desenvolveram algum tipo desse transtorno. E o mais agravante é que grande parte da população não procura ajuda, ela não busca meios para se tratar. Então esse número de 129 milhões de pessoas fica muito aquém da quantidade de pessoas que ainda necessitam de ajuda. E talvez você que está ouvindo esse vídeo possa ser uma delas. E o quadro ainda piora que em países como o nosso, somente 3% das pessoas conseguem encontrar um tratamento adequado para melhoria e qualidade de vida. Isso é lamentável. O quadro ainda piora porque existem fatores que atrapalham a busca de ajuda. Dentre eles, podemos destacar a qualidade dos serviços. Nem sempre encontramos serviços de excelente qualidade. Nem sempre encontramos serviços em locais adequados e nem sempre encontramos um excelente tratamento naquilo em que buscamos. Temos o estigma e uma discriminação social. Existe muita gente que ainda discrimina e sofre. Eu mesmo presenciei dentro de um consultório discriminação por parte de pessoas ali envolvidas, de atendentes na sala de espera. Então ainda tem muito. E por incrível que pareça, tem a discriminação religiosa. Mesmo com um quadro desanimador como esse, eu insisto para você, procure ajuda, busque tratamento, vá atrás de pessoas que consigam te ajudar, que consigam tirar você e erguer a mão para você. Tem muita gente em volta torcendo ainda por você. É sua vida, a vida dos seus familiares, a vida de muitas pessoas em volta depende de você procurar ajuda. Então, não desista. Quando falamos sobre algumas doenças, como citadas aqui no vídeo, depressão e ansiedade, precisamos remontar no início que essas enfermidades começaram sendo faladas. No início, sim, havia muito preconceito, e eu não estou falando de mais de 100 anos atrás. Muito preconceito, as pessoas falavam e olhavam atravessado para essas pessoas que sofriam, os filmes, os teatros, as novelas e a própria medicina. Ela apontava essas enfermidades e havia sim um preconceito escancarado quando falavam-se dessas enfermidades. O problema é que o tempo passou, estamos numa nova era e precisamos enxergar essas enfermidades, precisamos olhar para essas crises e olhar para a fé e tentar encontrar algo em comum que ajude as pessoas a continuar avançando. E o que é fé? Segundo o autor do livro dos Hebreus, um livro que consta nas Escrituras Sagradas, a fé é ter certeza daquilo que irá acontecer, mesmo você não conseguindo enxergar uma solução no fim do túnel. Isso é fé, é acreditar no impossível, é acreditar no milagre e é ter a certeza que coisas melhores irão acontecer, porque você acredita e somente coloca sua fé no desenvolvimento e na melhoria das. Quando falamos de fé, muitas vezes esquecemos do lado negativo da fé.
E você pode até pensar, existe o lado negativo? Sim. E existe ainda um grupo religioso que afirma que as pessoas estão doentes, estão enfermas, estão passando por determinados problemas por falta de fé. Muita gente atrela enfermidades ainda por um baixo nível de intimidade com Deus, pela falta de crer de verdade, e o que muitas vezes coloca ainda as pessoas muito para baixo. E esse é o lado negativo da fé, quando as pessoas atrelam a enfermidade, uma doença terminal ou uma enfermidade difícil de ser curada e tratada, à falta de fé. E na Bíblia temos exemplos claros de pessoas que sofriam, de pessoas que passavam por dificuldades e mesmo assim não era atrelado a elas a falta de fé. Temos o jovem Timóteo, que quando Paulo escreve uma carta para ele, diz: cuide bem da sua saúde e continue pregando a palavra. Essa é a cerne do livro de Timóteo. Não significa que Timóteo não tinha fé por ter uma enfermidade. Significa que ele era um ser humano, como eu e você, e que sofria de uma enfermidade que precisava ser curado, que precisava ser tratado e que ele precisava conviver com ela. O que Timóteo tinha era uma enfermidade física, mas temos também relatos lá de Elias, profeta de Deus, que por causa de uma perseguição ele simplesmente foge e pede a morte. Temos relato de Jonas, que por falta de amor, com a dificuldade de perdoar, ele também prefere morrer do que falar do amor e do perdão de Deus para outros povos. Quando olhamos para Elias e Jonas, percebemos neles claros problemas psicossomáticos, claros problemas emocionais, que não foi falta de fé, mas sim porque eles eram seres humanos, passaram por esses problemas, mas algo fenomenal ajudou eles a enfrentar essas crises. Aqui eu quero afirmar para você que sim, a fé pode ser uma grande ferramenta para te auxiliar a enfrentar essas crises e se tornar um grande vencedor. Pessoas comuns como nós, passando por problemas comuns, como muitos na sociedade hoje passam, usando a fé como ferramenta, foram extremamente abençoados por Deus. Então a fé, ela pode te ajudar a enfrentar todas essas dificuldades. E por que eu digo isso? Porque por causa de dois fatores. Primeiro, a fé faz você se relacionar com outras pessoas que têm o mesmo sentimento que você, que têm a mesma fé que você e que lutam pelo mesmo bem que você. E o fato de você se relacionar com outras pessoas já te ajuda a sair do marasmo, a sair de dentro de casa, a sair do seu isolamento social e faz você já começar um grande tratamento, que é não isolar-se. Então esse é o primeiro fator. A fé faz você se relacionar. E segundo, a fé faz você acreditar que alguém com um poder muito maior do que o seu não vai te decepcionar. E isso faz a gente ser um grande guerreiro lutando contra essas grandes crises que assolam a sociedade. Estudos modernos ligados à saúde emocional e neurológica afirmam que quase 90% das enfermidades atuais começam na mente. Elas são ligadas à saúde mental. Elas são ligadas àquilo que começa aqui, dentro da sua mente. Você sabendo disso, você precisa entender: preciso cuidar da minha mente, preciso tratar o meu emocional. Esses mesmos estudos afirmam que o cérebro ele é estimulado todos os dias. Esses estímulos muitas vezes são chamados de estresse. Não esses que nós passamos todo dia, mas qualquer estímulo no cérebro é estresse. Então, o cérebro estressado, ele desenvolve sintomas que nos ajudam a nos movimentar,
nos ajudam a agir, nos ajudam a ir para frente. Podemos destacar alguns deles. A pessoa que está esperando um bebê, ela vai ter uma certa ansiedade. A pessoa que está com medo do que pode acontecer, ela vai sentir um pouco angustiada. A pessoa que estiver em perigo, ela vai sentir medo. Esses estímulos fazem a gente agir, fazem a gente ir para frente. O grande problema, quando esses estímulos são exagerados, nós adoecemos. Quando esses estímulos são exacerbados, nós paramos e essas enfermidades tomam conta de nós. É por isso que eu afirmo que a mente precisa estar muito bem trabalhada. A mente precisa estar muito bem cuidada para que o corpo seu não sofra, porque uma mente estressada, o corpo estressado, uma mente ansiosa, o corpo ansioso, uma mente cheia de turbulências, o corpo ele tende a não se movimentar muito bem. E afirma ainda mais, uma mente com uma fé gigante, você tem grande chance de ser curado. Aí você pode me dizer, mas somente a fé ela não resolve os problemas, somente a fé ela não consegue curar? Eu afirmo sim, somente a fé ela pode curar o ser humano por completo. Porém, se você estiver com alguma dor, alguma infecção, você não vai procurar um médico, tomar um antibiótico para resolver o seu problema de infecção. Se você quebrar alguma parte óssea do corpo, você não procurará um médico para tentar consertar aquela parte. Afirmo para você, se você tem alguma dificuldade psicoemocional, alguma doença psicossomática, alguma coisa que atrapalha, alguma enfermidade que atrapalha você a caminhar, você precisa de ajuda. Você precisa buscar um profissional que vai te ajudar a colocar a tua mente no lugar, que vai fazer você ser a melhor pessoa possível. Ainda há um grande preconceito em cima desse assunto. Às vezes, algumas igrejas, alguns líderes religiosos ainda colocarão pessoas para baixo, ainda vão dizer que esse é sintoma de pecado, ainda vão afirmar que isso, a fé somente resolve, mas eu quero insistir com você. Se você tem fé, você com certeza, Deus pode te ajudar. Ele quer te ajudar, mas não deixe de buscar ajuda, porque com certeza você tem grandes chances de ser ainda melhor, de ficar curada e livre de todas essas enfermidades que ainda existem por aí. Quando eu passo a entender que as doenças psicossomáticas, elas podem chegar em todo mundo, e quando eu passo a entender que eu estou propenso a adoecer, eu passo a me colocar no lugar do outro, a entender o outro. Quando eu passo a pesquisar mais sobre esses assuntos, eu passo a ter mais compaixão e menos crítica. Eu paro de apontar e eu passo a estender as mãos para cada uma dessas pessoas. Então eu convido a você a juntos, a partir daqui, estudarmos um pouco mais sobre esse assunto. Hoje foi muito amplo, foi muito vago, mas a partir daqui vamos trabalhar conceitos mais detalhados, vamos minuciar mais cada tipo de assunto para que juntos construamos uma mente saudável, uma mente que vai abordar esse tipo de assunto melhor e com certeza ajudar mais e mais pessoas. E quem sabe não vamos nos ajudar a superar grandes transtornos que estão aqui dentro da nossa mente. Então, te convido, a partir daqui, avançarmos juntos nesse assunto. Transforme sua mente, seja o melhor ser humano possível. Transforme a sua mente, ajude outro ser humano a ser o melhor ser humano possível. Vamos transformar essa sociedade com uma mente saudável, com uma mente com fé. E se você curtiu esse vídeo, deixe seu joinha, inscreva-se nesse canal para você acompanhar todo o nosso conteúdo. Desejo a você de coração dias de paz, não somente ausência de guerra física, mas ausência de guerra dentro da sua mente.
Vamos avançar para ser cada dia mais seres humanos mais saudáveis, mais felizes, cheios de amor no nosso coração, com uma fé inabalável que nos ajude a vencer essas barreiras, a vencer as enfermidades e sustente todo o nosso coração. Deus te abençoe. Fique em paz.